A tua vida você tem que manter a tua humildade e pedir para que as pessoas te ajudem sempre, porque muitas portas foram abertas. Se não fossem as pessoas me abrindo portas, sair de um ramo para ir para o outro, sem ter o cara que te vende a mandioca, sem ter o gerente que te ajuda a produzir, sem ter o cara que te tem, dá o lugar na feira, você tem que sempre manter tua humildade. Eu acho que sem isso, cara, você não vai a lugar nenhum. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Zaya, uma empresa que oferece produtos sem glúten, sem ovos e sem leite, destinados principalmente a um público alérgico. A companhia nasceu com farinha sem glúten, consolidou-se com biscoitos proteicos e hoje possui cerca de 17 produtos em seu portfólio, com mais 7 prontos para serem lançados. A empresa opera tanto na venda direta para negócios, o B2B, como supermercados e redes de produtos saudáveis, quanto para consumidores finais, o B2C, por meio de marketplaces como Amazon e Mercado Livre. Agora que vamos começar a contar como tudo começou para a Zaya, vocês vão perceber um padrão que aparece em várias histórias de negócio. Muita gente começa de um jeito e termina virando a chave. Muitas vezes, essa grande virada é sair do status quo e escolher o que faz sentido para o seu negócio. Vocês já ouviram falar do Zoho Workplace? Com ele, a solução é uma só. Seja no começo da jornada, no momento de escalar, ou até mesmo quando a sua empresa já está estruturada, mas você precisa reduzir custos e acelerar processos, ele centraliza tudo em uma só ferramenta. E-mails, docs, planilhas, reuniões online, chat, rede social corporativa e armazenamento. Tudo com IA nativa, suporte em português e planos flexíveis. O Zoho Workplace se adapta a você e não o contrário. Quer mais colaboração, controle e produtividade em qualquer etapa da sua empresa? Clica no link da descrição para receber um diagnóstico gratuito. E agora, de volta com a história. O ano era 2003. Após seu pai vender a fábrica de rodas da família e se aposentar, o paulistano Marcelo Ascar ficou encarregado de uma distribuidora de rodas e pneus, muito focada na área de integração veicular. Com o passar do tempo, ele identificou uma oportunidade de negócio, GPS, que ainda era pouco presente no Brasil. Ele então começou a trazer um GPS Box de Taiwan, produto que se integrava às telas Interstream dos carros da Mitsubishi, um de seus clientes. A montadora japonesa acreditou no projeto e colocou o GPS em todos os carros do modelo Pajero Full. Por conta disso, Marcelo passou a viajar com frequência para a base da Mitsubishi em Miami, nos Estados Unidos. E foi durante essas viagens que a primeira semente da Zaya foi plantada. Acontece que uma amiga na época sempre pedia para que ele trouxesse uma farinha especial, que ajudava pessoas com restrições alimentares. Só que, como as viagens de Marcelo para Miami eram sempre curtas, ele levava apenas uma mala de mão, e chegou uma hora em que os pacotes de farinha começaram a ocupar muito espaço. E aí teve um dia que eu falei, porra, não vou ficar trazendo esse troço, vou melhor importar um container, porque eu pensei, puta, ficar trazendo toda hora, eu vou de mala de mão, e eu tenho que ficar trazendo farinha, isso é um saco, daqui a pouco eu vou ter que me explicar no TSE, né, que farinha é essa, né? E aí eu falei, olha, quando eu fui ver, a farinha era feita no Brasil, essa farinha. Era packed em New York, made in Brasil. Eu comecei a ir atrás. Aí eu fui para Embrapa, passei com um cara que cuidava muito de processamento de mandioca. Era para eu passar um final de semana, fiquei quase 15 dias lá. Me apaixonei por um negócio. Isso já era, nós estamos falando em 2015 para 2016. E essa paixão não poderia ter surgido em melhor momento. Marcelo observava que o mercado de GPS físico estava em queda e precisava encontrar um negócio que, em suas palavras, fosse meio que bicicleta, que é a prova do tempo, é ad eterno, ou seja, perene. Em 2015, Marcelo vendeu praticamente tudo que tinha e mudou-se para um apartamento de 37 metros quadrados para correr atrás desse sonho. Ele voltou para a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, para começar a mapear as farinhas, mas para sua surpresa, não encontrava a farinha que trazia dos Estados Unidos e que era feita no Brasil.
Marcelo conseguiu então o telefone da pessoa que vendia essa farinha nos Estados Unidos e entrou em contato. Ela lhe disse: olha, o meu fornecedor disse que o brasileiro não está preparado para essa farinha, e se eu falar quem ele é, ele vai me cortar o fornecimento. Mas, ao invés de desanimá-lo, a ligação fez exatamente o contrário. O motivo? Foi-lhe revelado qual era o preço de venda dessa farinha: $19 por quilo. Para ele, que comercializava equipamentos que custavam R$3.000, vender uma farinha por algo como R$10 seria brincadeira de criança. Mas logo ele viu que estava muito enganado. Marcelo contratou um gerente no interior para ajudá-lo com o produto, enquanto ele mapeava as farinheiras. Ainda assim, precisava começar a gerar alguma renda, especialmente porque tinha apenas 2 anos para fazer o negócio dar certo. O motivo? Seu pai não o ajudou financeiramente e, pela venda do seu negócio, receberia uma prestação mensal durante 24 meses. E vai daqui, vai dali. E quando eu consegui soltar o produto, eu falei, bom, agora eu mandei empacotar, sei lá, 2 toneladas e falei, bom, eu vou para uma feira, eu vou para o exterior. Qual era a feira mais próxima que tinha? Era Cial, na França. Eu falei, porra, não sei falar nem francês, mas tudo bem. Vamos lá, vai. Eu sou comerciante, eu vou mostrando a farinha, fiz uma embalagem. É uma embalagem que eu tenho até ainda lá, aqui na indústria. Ela tinha em português, inglês e um pouco de francês. E aí eu peguei e liguei para a filha de um amigo meu que morava em Paris. Falei, olha, você não pode me receber? Eu vou te mandar um pouco de farinha. E eu mandei 50 quilos via FedEx. Eu com uma grana curta, cara. Ela falou o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Que só para mandar da minha casa para onde você mandou pro teu hotel é 200 euros, cara. Ninguém quer carregar 50 quilos. Eu não posso carregar sozinha. Mano, não tem jeito. Não tem jeito. A gente, cara, um sufoco. 50 quilos, você imagina? Um pacote de 1 quilo. Aí eu tenho foto disso até hoje, eu no hotel, numa caixa. E aí eu pegava, eu tinha uma malinha que tinha sobrado da Rimowa. Eu falei, uma mala chique de mão, né? Eu falei, eu vou botar as farinhas ali que ninguém vai me revistar e eu vou entregando dentro do centro, porque não pode, é proibido esquentar com alimento dentro de uma feira de alimentos. Aí eu botei um monte, botava de 10 em 10, eu botava na malinha, pegava metrô, ia lá no coisa e ia batendo de stand em stand. Até que um senhor, só que a Cial é uma feira muito complicada, olha que eu já fiz feira na minha vida, hein? Ela é uns ramos, assim, umas ruas assim, diferentes, não é só sem glúten, é glúten sem glúten, em tudo, não tem divisões separadas, pelo menos em 2016 não havia, e depois não voltei mais. Aí eu bati num stand que era um senhor que fazia quiches sem glúten, ele só fazia quiches, mais nada, ele fazia, sei lá, 70, 80 mil quiches mês, para distribuir em 3, 4 lojinhas dentro de Paris. E aí eu falei, olha, ele falou, puxa, esse teu produto eu estava procurando para comprar, mas só tinha visto da Tailândia. E de fato, como a mulher tinha falado, a mandioca da Tailândia e da África não davam a mesma qualidade que o produto feito com a mandioca do Brasil. Eu falei, bom, só pega aqui, eu tenho 5 quilos aqui, só pega e testa. Esse foi o meu primeiro cliente, ele me pediu 2 contêineres. E que me deu um respiro para sobreviver, que aí, nesse período, já sobravam 6 meses só o cara terminar de me pagar. Eu levei 18 meses para chegar ali. E eu morrendo de medo, eu suava frio. Eu falava, puta, tá acabando, eu não vou ter dinheiro para aluguel. E, porra, eu não vou vender o quê? Se eu vender meu Corolla, eu não tenho que me movimentar. No entanto, houveram outras complicações. Marcelo encontrou uma fábrica no Paraná, mas ela quebrou, junto com um moinho seu, que estava financiado. Segundo ele, foi um caos para tirar o moinho de lá. Corta para dezembro de 2016, sabendo que só teria mais 7 meses das prestações da venda do seu negócio e reconhecendo as dificuldades de engatar na exportação, ele decidiu que teria que lançar o seu produto no Brasil. Eis que, em 2017, nasceu a Zaya. Apesar do medo, Marcelo estava otimista, pois eram pouquíssimas as opções de farinha sem glúten naquela época. Ele, novamente, achou que iria vender bem e, novamente, estava enganado. O problema é que ninguém sabia cozinhar com aquela farinha. A solução imediata foi tentar convencer chefes de cozinha a usar o produto para criar algo. E segundo o fundador, ele mandou quase todo o estoque para diferentes nomes. Até que a chefe Mariana Rezende conseguiu criar um brownie e lhe disse: Marcelo, ficou uma coisa de outro mundo.
O próximo passo foi levar o produto para a feira sem glúten, visando conquistar os nutricionistas que se encantaram pelo fato de que a farinha da Zaya não era apenas sem glúten, mas era feita à base de um único ingrediente, a mandioca, e era multiuso. Pouco tempo depois, a empresa conquistou seus primeiros clientes no setor de supermercados, começando pelo St. Marché, seguido por Empório São Paulo, Zafari, Grupo Mufato e Grupo Pão de Açúcar. Para ajudar a alavancar esse momento, Marcelo percebeu que as pessoas se interessavam pelas receitas que ele e os chefes criavam. Assim, lançaram as receitas do brownie da Mariana Rezende e de um pão de forma em formato de pré-mixes. Depois, veio a chefe Paula Martins, da Viver Sem Trigo, que fez uma collab para a criação de um pão com pouco carboidrato. O ponto alto dessa estratégia com chefes veio quando a confeiteira e influenciadora digital Marcela Tranchese, após muita insistência por parte de Marcelo, fez a receita do brownie e postou em suas redes. Isso fez com que muitas outras blogueiras quisessem não só provar o brownie, como replicá-lo em suas casas. Aos poucos, a produção ganhou escala, principalmente com a pandemia e com as pessoas fazendo mais comida em casa. Inclusive, a conta do Instagram da Zaya focou em fornecer ainda mais receitas, como focaccia e mini pizza, e sempre tudo sem glúten. E detalhe, tudo isso com uma equipe de no máximo 10 pessoas. Só que, quando a pandemia passou, Marcelo ficou com medo de quebrar, já imaginando que as pessoas não teriam mais tempo de cozinhar, nem iriam querer passar tanto tempo em casa. Agora, chegamos naquele momento em que as coisas não vão tão bem e o Marcelo está se perguntando o que ele pode fazer para o negócio em que ele investiu dar certo. E é exatamente nessa hora que o financeiro aperta. Para isso não acontecer, falando até das economias e do dinheiro pessoal, temos uma dica para dar, o S1NC. Uma ferramenta feita para ajudar no controle das finanças, conectando contas, analisando gastos e projetando até metas e aquisições de bens. Tudo de um jeito fácil, tudo em um só lugar. Para conseguir organizar todas as despesas e objetivos, é só baixar o app aqui na descrição. Vale a pena testar. E agora, de volta para a história. A solução, um salgadinho saudável, algo que já viesse pronto para comer. E aí a gente foi, comprei um forno, errei tudo. Comprei uma máquina, errei. Comprei um forno, errei. Aí vendi tudo e montei uma cozinha na frente da minha sala, no meio do galpão. Porque eu falei, todo mundo vai ter que dar palpite do que vai ter que sair aqui. E aí a gente não acertava em nada. Eu falei, faz uma massa líquida aí. Aí ela jogou a massa e falei, agora estende numa bandeja. Eu peguei, sei lá, a gente tinha aqui 20, 30 bandejas. Eu levei numa usinagem, fica com 13 milímetros. O cara usinou, aí ela jogou de novo a massa líquida e aí saiu um baita de um produto, saiu as aitas. Falei, quebra. Falei, agora nós temos um produto, agora nós temos que saborizar isso. Eles começaram a testar sabores como chocolate, caramelo e muitos outros. Eis que, em fevereiro de 2022, as aitas, um salgadinho feito à base de farinha de mandioca, sem glúten e sem ovos, foi oficialmente lançado no mercado. Segundo Marcelo, essa foi a grande virada de chave da empresa, pois além do fato de as pessoas terem gostado, eles criaram uma nova categoria. Mas a novidade também teve seus desafios. Um dos problemas, ninguém da equipe era formado em produção. E aí queimava as aitas, começou a sair produção toda queimada. Aí nós tivemos as mulheres que se pegavam lá dentro do forno, porque a gente também nunca teve cozinheira. A gente não teve uma cozinha. Então, nossa senhora, era um negócio... Era todo dia era uma novidade. As batedeiras quebravam, porque a gente comprava tudo batedeira errada. A gente não tinha batedeira. Bom, puta, era um caos. Então, caos até que pela primeira vez chegou um gerente de produção. Mas isso chegou em 2023. No final de 2022, a qualidade nossa, nem com todas as blogueiras do mundo fazendo coisa, não estava dando legal. Estava vindo muito mal. Porque a qualidade estava muito ruim, muito aquém do que a gente queria, do que a gente tinha lançado. Então a gente lançou muito bem, mas quando a gente começou a crescer, a gente começou a perder muito ponto, queimava, as coisas não davam certo, a gente perdia quilos e quilos e quilos de massa, chegamos a perder 1 tonelada de produto. Cara, 1 tonelada de lasquinha, não tem noção, é um negócio brabo. Então, assim, muitos percalços assim, no meio do caminho, até você acertar a união entre homem e máquina. Eu acho que eu aprendi que realmente máquina é compatível com máquina, e se você não escolher muito bem as pessoas para operar nessas máquinas, você pode ter problemas enormes. 4 meses depois, eles lançaram 4 sabores na Naturaltech, o maior evento da América Latina dedicado exclusivamente a produtos naturais.
Foram eles alecrim e flor de sal, parmesaia com sabor de parmesão mesmo sem conter queijo parmesão, chocolate e caramelo. Já em 2024 veio a era da proteína. Segundo Marcelo, muitos lhe pediam algo com aporte proteico, mas ele afirmava que não fariam nada até chegarem a um produto de qualidade, sem o uso de conservantes, acidulantes ou estabilizantes. Pouco tempo depois, entrou uma pessoa na área de pesquisa e desenvolvimento da Zaya, que criou uma Zaitas proteica, feito à base de proteína de ervilha e colágeno verisol, conhecido por atuar em cabelos, unhas e pele. Na mesma época, começaram algumas conversas que mudariam o rumo da empresa. Eu conversava muito com o Rodrigo Carvalho, que era da Positive Company. O Rodrigo tinha sido comprado na pandemia pela Três Corações. E aí eu falei, você não consegue me enfiar nesse rolo? Ele falou, não, Marcelo, você não fatura nada. Eu não faturava, 3 milhões e meio. Já em 24, a gente bateu os 12 milhões de faturamento. E aí ele falou, cara, minhas filhas são alucinadas pelo teu produto, porque uma das filhas dele é de fato celíaca. E ele falou, é alucinado, teu produto é uma puta qualidade e tal. Eu vou colocar isso, essa empresa precisa crescer, eu tinha muita vontade de fazer parte dela e tal. Ele faz isso, cara, vamos embora, vamos junto. A gente precisa disso, né? Eu não quero... E aí, quando a gente lançou as Zaitas Proteica, veio um monte de instituição financeira falar com a gente. Quem é investidor, veio outros players de mercado. Eu falei, cara, eu não quero banco, porque eu não vou sair com um maçarico bico 20 no meu pé do ouvido e o cara me cobrando o que eu estou fazendo com o dinheiro dele da manhã à noite. Eu quero um estratégico e eu vou ter que esperar um pouco mais por isso. Aí o Rodrigo falou, prepara um kit para eu levar. Eu falei, beleza. Aí preparei. Ele levou para uma reunião de conselho. E o Paulo, que era Três Corações, um dos sócios, adorou. Eu falei, tá aí. Porque se o Paulo não compra, que ele é o gestor de vendas, ele não vende. Ele tem que comprar. Ele adorou. E resolveu ver a empresa de perto. E nós fizemos o deal em 3 meses. Em setembro de 2024, a Positive Company comprou 67% da Zaya, incorporando-a não só em seu ecossistema, mas também no do gigante grupo cafeiro Três Corações, seu sócio. Com isso, todo o back-office da Zaya, incluindo vendas e distribuição, ficou com a Três Corações. Naquele momento, a Zaitas já representava 85% do faturamento da empresa. Com a união com a Positive Company, a Zaya deu o pontapé inicial para impulsionar a sua operação, visando passar de 800 para 20 mil pontos de venda em alguns anos, graças à capilaridade da Três Corações, que tem 250 mil pontos de venda ativos. Para ajudar nisso, a diretriz foi reduzir o tamanho do pacote das Zaitas para 35 gramas, o que reduziu seu preço e facilitou a entrada em padarias, cafeterias e hospitais, por exemplo. Segundo Marcelo, além de querer manter a qualidade dos produtos da Zaya e dar liberdade administrativa, a Três Corações criou acessos em empresas que, em suas palavras, seriam dificílimas de entrar, como casas de aroma naturais que trabalham com marcas como Burger King. Corta para 2025, a Zaya está lançando 7 novos sabores proteicos, que inclusive terão mais proteína. Um deles, o Caramelita, foi desenvolvido com a influenciadora fitness Manuela City, que virou embaixadora da marca. E por que incluir proteína? O crescimento do uso de medicamentos como Ozempic e Wegovy fazem com que as pessoas comam menos, logo, buscam alimentos mais densos nutricionalmente. O problema de tudo isso, a fábrica que eles tinham não atenderia toda essa nova demanda. A solução, uma fábrica maior para escalar a produção, especialmente das Zaitas. Fábrica essa que será inaugurada em agosto de 2025 em Vinhedo, interior de São Paulo, com capacidade 6 vezes maior e operação 24 horas por dia. Hoje, as Zaitas representam 89% do faturamento da empresa, que projeta alcançar os 25 milhões até o final de 2025. Quando perguntado sobre como ele enxerga o marketing da Zaya daqui para frente, especialmente por agora ter um pouco de capital para investir mais no digital, essa foi a resposta do fundador. Eu continuo com a mesma mentalidade. Não é porque eu ganhei uma possibilidade de ter um caixa maior que eu vou mudar em time que está ganhando. Eu prefiro continuar da forma como eu vim. Porque se você perde a raiz, você se descontrola. Então, você tem que olhar para onde você veio. Claro, se adaptar às tendências, né? Então, hoje,
Eu vim do Instagram, né? Então era Instagram, agora tem TikTok, então a gente vai do TikTok. Mas eu vou continuar selecionando muito bem os nossos parceiros, e essas pessoas que hoje a gente monta um time de influencers muito legal, são parceiraços nossos, assim, são 10 ou 12 que compõem o nosso faturamento. Eu não sei se a gente quer. O que eu quero fazer como marketing talvez seja. Isso eu quero fazer, é participar de mais eventos. Então, mais eventos talvez de corrida, mais eventos de saudabilidade, mais eventos com uma track and field da vida, mais eventos com, sabe, estar, por exemplo, no The News, que eu não tinha capacidade financeira de estar, entendeu? Porque era, de fato, muito caro para mim na época. Então, estar em veículos que eu acredito que seja, sem fazer ostentação, muito low profile, como a gente sempre foi, um pé no chão, para que eu consiga fazer com que a Zaya permaneça uma empresa rentável, com produtos íntegros, porque senão você também tem que baixar a qualidade do teu produto. Então, para você ter integridade e rentabilidade, você tem que controlar as suas despesas. Não que o marketing seja uma despesa, ele é um investimento, mas se mal administrado, ele pode virar uma despesa. Atualmente, o maior desafio da Zaya é seguir identificando o que é possível automatizar e escalar para tornar seus produtos mais acessíveis às pessoas. O objetivo para 2026 é alcançar uma receita de 40 milhões de reais e para 2028 de 300 milhões de reais. A empresa já está presente em até 2.000 pontos de venda e seus produtos chegam a todos os estados do Brasil, muito por conta do bom desempenho de marketplaces como Amazon e Mercado Livre. A equipe da Zaya tem entre 30 e 35 colaboradores. Para Marcelo, esse foi um dos seus maiores aprendizados com a Zaya. A tua vida você tem que manter a tua humildade e pedir para que as pessoas te ajudem sempre, porque muitas portas foram abertas. Se não fossem as pessoas me abrindo portas, sair de um ramo para ir para o outro, sem ter o cara que te vende a mandioca, sem ter o gerente que te ajuda a produzir, sem ter o cara que dá o lugar na feira, você tem que sempre manter tua humildade. Eu acho que sem isso, cara, você não vai a lugar nenhum. E não deixar que nada faça você esquecer das tuas origens. Nada, nem seja qual for a tua situação financeira na vida. Acho que essa é a única coisa que eu aprendi na vida. Se eu tivesse que morrer hoje, eu diria, eu aprendi a construir relacionamentos. Eu acho que você tem que construir na tua vida relacionamentos e sempre deixar memória boa nas pessoas. É só isso. A Zaya foi fundada por Marcelo Ashkar. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.